Dois amigos foram encontrados mortos no alto de um morro em Niterói. Ao lado dos corpos, já em estado de decomposição, a polícia achou duas misteriosas máscaras de chumbo. Salve! Hoje nós vamos falar sobre o curioso caso da máscara de chumbo, né? E não teve só um caso, teve mais de um caso, né? Nós vamos ficar sabendo deles, é lógico, vamos abordar mais o caso mais famoso, que é do Miguel e do Manuel, né? Que aconteceu em 1966, no Morro do Vintém, né? Vamos ficar por dentro aí desse caso, como eu falei, é muito intrigante e até hoje não tem solução, né? Vamos lá, depois da vinheta. Manuel José Viana, de 34 anos, é um carioca, né, casado, que tinha um negócio com um sócio, um homem chamado Manuel Pereira da Cruz, que também tinha 34 anos, né? Eles mantinham na cidade de Campos, né, no Rio de Janeiro, uma pequena oficina eletrônica. E eles consertavam televisores, rádios, né, igual uma loja de eletrônico, né, que a gente conhece, né? E no ano de 1966, mais precisamente no dia 17 de agosto, eles disseram para a família, né, para as esposas, que eles precisavam fazer uma viagem até São Paulo para comprar algumas peças, né, para usar na eletrônica, né? E eles também comprariam um carro, né, o Manuel mais precisamente. Inclusive a esposa, né, confirmou essa história e foi ela que ajudou o Manuel a embrulhar o dinheiro, né, para que ele levasse com mais segurança durante a viagem. E aí no dia seguinte, né, eles iriam para São Paulo e o Elcio, que era o aprendiz lá da eletrônica, acompanhou os dois, né, até a rodoviária. E aí tchau, vamos para São Paulo, fui. Aí o Elcio voltou para casa e os caras não foram para São Paulo, eles compraram passagens para Niterói. E ninguém sabe até hoje porque eles mudaram esse trajeto, se é que eles já saíram com a cabeça para ir para São Paulo, né? Eu acredito que eles já tinham o destino certo, né, em Niterói. E aí eles chegaram em Niterói e tal. E aí eles conversaram com um colega deles de profissão, que também tinha uma loja de eletrônico. Eles não compraram nada, só foi uma visita para botar o papo em dia mesmo. E aí eles passaram numa outra loja, compraram uma loja de itens de plástico e de borracha. E eles compraram capas de chuva, né, de plástico. E aí eles foram tal, só que o relato, eles não compraram a capa de chuva para se proteger de chuva, sendo que naquela tarde começou a chover e eles não usaram a capa de chuva, então ela tinha um outro fim. E aí eles também foram vistos, né, em um bar, e eles compraram uma garrafa de água mineral, uma água mineral magnesiana, que é rica em magnésio, obviamente, né? Essa água magnesiana, ela tem mais de 300 reações químicas no corpo quando você ingere. E um dos efeitos é o relaxamento muscular e também dos vasos sanguíneos. E esse foi o último local que os dois foram vistos ainda vivos, né? Manuel e Miguel, né? E aí agora que o cardo vai começar a entornar. No dia seguinte aí desses avistamentos de Manuel e Miguel pela cidade de Niterói, um menino estava caçando pássaros, né? Caçando passarinho, que era muito comum na década de 60, né? As crianças caçavam passarinho, muitas delas para comer, né? E aí o menino morador do Morro do Vintém, ele estava lá no alto do morro caçando passarinho, ele encontrou os dois corpos. Aí ele desceu e foi contar pro povo. Quando ele contou, ninguém deu atenção, falou, deve ter sido o crime que desovou os malandros lá em cima. E aí ficou por isso mesmo. E aí se passaram mais 2 dias, um outro garoto foi soltar pipa no alto do Morro do Vintém, no Rio de Janeiro. E aí ele encontrou os corpos, e agora estava bem mais feio e fedido, né? E aí o menino, diferente do primeiro, ele foi avisar a polícia. Gerou um certo alarde ali, né, na região, que a polícia subiu, e aí os curiosos e tudo mais subiram e viram mesmo, né, que tinha
os corpos ali, né? Que estavam em decomposição já bem avançada. E eles estavam em cima de um lugar que era feito de cimento, essa clareira, né? E era curioso, porque era bem no meio do matagal, só tinha aquilo ali de cimento, né? E eles tinham uma garrafa de água mineral, um papel alumínio, né? Um papel alumínio moldado como se fosse um copo, né? Para tomar a tal água. E tinha também um embrulho, né? Tinha 2 toalhas, né? Dentro de um embrulho próximo do corpo. E também tinha o famoso par de óculos, né? Que tinha numa das hastes, né? Tinha uma aliança e ele era feito de chumbo, né? Que aí vem as máscaras de chumbo, era igual um óculos aí, como vocês podem ver, né? E o que facilitou é que tava todos os documentos, o dinheiro, parte do dinheiro tinha sumido, que a gente acredita que tenha sido utilizado para comprar as águas, as capas de chuva, todas as coisas, o dinheiro que era do carro, né? E também tinha uma carta escrita à mão, né? Que estava escrito assim: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula após o efeito. Proteger metais, aguardar sinal, máscara. Parece até uma música do Djavox, mas era o que estava escrito lá, né? Intrigante também. E ali onde eles estavam, ali, né? Tinha camas de folhas, né? Eles estavam deitados sobre camas, uma espécie de cama ou esteira, né? De folhas que tinham sido cortado com um objeto cortante. E não encontraram esse objeto cortante perto dos corpos, o que leva a crer que tinha uma terceira pessoa que se evadiu do local. E quando a polícia começou a investigar o caso, eles foram refazendo os passos deles até chegar na rodoviária, né? E o coitado do Elcio tomou-lhe uma coça da polícia ainda no interrogatório, né? Porque só que aí viram que o coitado não tinha nada a ver. Tinham relatos ali deles, ali do povo, falando que o Miguel, o Manuel e o Elcio, eles já praticavam umas experiências meio malucas, assim, eletrônica, né? Que inclusive uma delas tinha causado uma baita de um clarão lá, de uma explosão lá onde eles moravam. Porque o Elcio, ele era de uma religião espírita, tá? Eu não sei qual era a filosofia. E aí ele passava isso pro Miguel e pro Manuel, que eles começaram a se interessar por seres interdimensionais, por comunicação, e aí começou essas experiências. E na autópsia ali, né? Na autópsia não foi revelado nenhuma substância diferente no corpo e tudo mais, né? E tava tudo ok, né? Foi meio que parece morte de causas naturais. Aí eles até afastaram a possibilidade de envenenamento e tudo mais. Só que também foram descobrindo aí nesse meio tempo ali, né? Paralelamente, que no dia da morte deles teve alguns avistamentos de OVNIs, né? Relatos, pessoas que procuraram as autoridades na época relatando aparecimento de OVNI. E aí isso já deixou a coisa um pouquinho mais... Outra coisa também, foi constatado que a caligrafia era do Miguel, né? Mas de acordo com quem o conhecia, familiares, amigos, falava que esse tipo de linguajar, cápsulas, ingerir, não era dele, não era termo dele, era... Pra época, gente, isso é 1966, eram termos mais técnicos, né, que era para médicos, né, então eles também acreditavam que alguém tinha passado esse conhecimento para eles, né. E também outro fato curioso é que anos depois, ali uns 12 anos depois, eles foram até o local novamente e não tinha crescido vegetação até então, no qual pode ser ter sido sofrido uma descarga radioativa ali, né. Há quem diga ali também que o laudo ele tinha sido adulterado da primeira vez. Eles tiveram que exumar os corpos e refazer o laudo. Alguém não quis colocar a verdadeira causa da morte, né? E também não colocou o nome, não assinou o laudo. Isso também é muito intrigante, né? Então pode ser que tenha alguma coisa diferente ali, né? Que foge do nosso conhecimento. E também, como eu falei, né, que não teve só esse caso. Descobriram também que em 1962, no Morro do Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro, né, 4 anos antes, um homem chamado Hermes morreu praticamente igual ao Miguel e Manuel, né? Ele também tinha uma loja de eletrônicos, ele era dessa área e ele queria pegar sinais de TV e rádio só com o poder da mente. Aí ele fazia esses experimentos e ele morreu de uma maneira muito parecida e também tinha esses óculos, essas máscaras de chumbo em formato de óculos no rosto na época que o corpo foi encontrado. Eu acho isso muito intrigante, né, de ter inclusive casos assim. Talvez pode ser até uma filosofia
de contato alienígena, de contato espiritual, que acabou não passando para frente até por conta desse perigo, né? Essa filosofia acabou antes de proliferar, porque era uma taxa de mortalidade muito alta. Eu acho um dos casos mais intrigantes mesmo que eu já vi. E aí, você, o que você acha, hein? Eu vou ficando por aqui, até mais, falou, fui.